agora vamos falar dos rompimentos de informações em níveis versus retas, tá? Vou mostrar para vocês inicialmente a diferença entre um nível e reta, depois falar de operações em triângulos simétricos contra operações em triângulos de ângulo reto. Aí a gente vê que a mesma coisa se aplica em cabeça e ombros. E num contexto geral também se aplicam, tá? Então, para começar, só para a gente utilizar o mesmo vocabulário, ou vocês entenderem o nosso vocabulário, isso é uma coisa que meu pai utiliza muito esse vocabulário, então a gente também o utiliza, né? Como vários conhecimentos de análise técnica há um tempo atrás só existiam em inglês, né, nos livros em inglês, cada autor, eu acredito, buscava uma tradução, né? Então a gente tem às vezes alguma nomenclatura que é um pouco diferente. Tanto faz a nomenclatura, né? O importante é o conceito, mas a gente tem que entender o que a gente está falando, né? Então, quando eu falo um nível, eu estou me referindo a um nível de suporte e resistência. Tá? Aqui um nível de resistência e aqui um nível de suporte, né? Ou seja, retas horizontais, tá? Nas quais os preços costumam virar, né? Eles têm dificuldade de passar. Então, nível de resistência e nível de suporte são as retas horizontais. E quando a gente fala reta de tendência, ou ainda reta suporte, ou reta resistência, né? Reta resistência, a gente está se referindo a retas inclinadas, tá? Então, as retas, quando a gente fala o termo retas, a gente está falando de retas inclinadas que definem tendências, né? Como essa para baixo ou essa para cima. O termo, acho que um dos termos mais usados no mercado hoje é LTA e LTB, que é bom porque por um lado, porque eles são bem enxutos, né? Que definem linha de tendência de baixo e linha de tendência de alta. Então, quando a gente fala reta, a gente está se referindo a LTA e LTB, ou retas de tendência, ou seja, retas inclinadas. E nível é algo horizontal, tá? Bom, esclarecido isso, gente, queria mostrar. Essa apresentação partiu de quando eu percebi que algumas formações, por melhores que fossem, eu preferia operar algumas ao invés de outras, né? Então, aí eu fui pensando por qual motivo eu preferia isso, né? E eu acho que o que eu extraí foi isso. Ó. Por exemplo, triângulos simétricos e triângulos de ângulo reto, tá? Triângulos de ângulo reto são triângulos ascendentes ou descendentes. Nesse caso, a gente está olhando um triângulo ascendente aqui desse lado e um triângulo simétrico desse lado. Triângulo simétrico é aquele que as duas retas são inclinadas e convergentes, né? Inclinadas em direções opostas, uma desce e uma sobe, mas ambas são inclinadas. O triângulo de ângulo reto, por sua vez, que é esse aqui, o triângulo ascendente, né? Ele tem uma das retas que o define é horizontal, tá? Então, digamos, é um nível, né? Um nível. E aqui a gente tem duas retas, aqui a gente tem um nível e uma reta, tá? Nível de resistência e uma reta. Ok. Bom, então, num eventual rompimento, né? Vejam. Rompeu. Ambos os triângulos romperam. Ok. A projeção, vamos ver aqui no triângulo simétrico. Quando rompe o triângulo simétrico, a gente projeta a altura dele, né? A partir do rompimento. E a mesma coisa no triângulo de ângulo reto ascendente. Ok. Ambas as projeções são muito boas, tá? Eu confio muito em triângulos. Confio. Pela experiência, eu já vi que eles... a probabilidade de o objetivo ser alcançado é muito alta. Mas eu tenho preferência por operar um desses dois, tá? Então, digamos, se vocês têm estão vendo dois papéis. Um está com um triângulo simétrico sendo rompido e outro com um triângulo ascendente sendo rompido. Qual deles você preferiria operar, né? Nesse nosso exemplo aqui. Qual vocês preferem operar?
Bom, eu percebi que eu prefiro operar triângulos de ângulo reto. Se eu puder escolher, eu opero esse aqui. E aí os meus motivos são os seguintes. Primeiro, rompimentos são mais claros. Por quê? Porque níveis ou retas que são diagonais, elas não são tão precisas quanto retas horizontais, né? Um nível é aquilo, sei lá, aqui, isso aqui é 20. É 20 e pronto. Então, quando romper 20, é porque rompeu. 21, está rompido. Retas diagonais, cada dia você tem um valor. Então, até graficamente fica mais difícil de você saber se isso foi rompido ou não. Até porque você pode ter variações, a reta ser um pouco menos inclinada. No mesmo gráfico, você fazer uma reta, quer ver, ó? Por exemplo, vamos fazer uma lozinha aqui. Aqui a gente tem esses dois pontos. Eu vou traçar uma reta de tendência de baixa. Eu posso traçar aqui, aqui, sabe? Ela varia um pouco. Ao passo que o nível de resistência, não, ele é aquele nível e pronto, né? Por mais que você possa ter uma pequena variação, você não tem uma variação de ângulo, né? Você não tem a questão do ângulo para... Então aqui é mais difícil saber se rompeu, porque eventualmente você acha que rompeu, mas amanhã não rompeu, você ajeita a reta aqui para cima, tal. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que eu acho que para mim é o mais importante, é que quando você tem um rompimento num triângulo de ângulo reto, você não tem resistências próximas, porque todas as resistências pertencentes àquele triângulo, né, todos os topos de dentro daquele triângulo, eles foram deixados para trás a partir do momento em que os preços romperam esse nível. Ao passo que, no triângulo simétrico, quando você tem o rompimento desta linha aqui do triângulo, você ainda tem pela frente que romper todos os topos que aconteceram dentro do próprio triângulo, né? Então isso, por exemplo, você rompeu, aí você vai comprar, mas você olha para a esquerda, tem uma resistência aqui e outra aqui. Então isso é desanimador, né? Não anima uma compra. E essas resistências podem ser pontos muito importantes. Aqui pode ter sido uma queda de, sei lá, 30% dentro de um triângulo, né? Às vezes a gente tem triângulos de 40%, 50% de amplitude, até mais. Então, vejam que baita diferença, né? Aqui a gente olha, tá caminho livre, e aqui a gente tem essas várias resistências. Então, esse é o principal ponto. Além disso, tem o fator de proteção do pullback, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente, nesse exemplo aqui, se tivesse esse rompimento e a gente resolvesse comprar, muito provavelmente a gente colocaria o nosso stop abaixo deste nível aqui, né? Eu acho um bom stop. Fez uma bandeirinha antes de romper, perfeito. Coloque seu stop aqui. A mesma coisa a gente faria no triângulo ascendente. Colocaria stop abaixo dessa bandeirinha, embaixo do rompimento. Okay, voltando para o triângulo simétrico. Bom, uma coisa muito normal de acontecer é os mercados caírem depois do rompimento e para voltar a tocar aquela reta que eles romperam. Mesmo que isso seja só o que a gente chama de pullback, né? Um movimento de retorno para que depois o mercado volte a subir. Bom, só que como essa reta é inclinada, esse retorno, o seu stop não estava totalmente protegido desse retorno, porque com o tempo essa reta ficou abaixo do seu stop. Então pode acontecer isso, você ser estopado em um pullback com muito mais facilidade do que aconteceria no triângulo ascendente, né? No triângulo ascendente, se o seu stop está abaixo da reta que foi rompida, o pullback, né? Vamos ver aqui um exemplo. O pullback, ó, seu stop continuaria protegido de um eventual pullback, tá? Então, diferentemente do que aconteceria nesta situação aqui. Nessa da esquerda, em que você teria sido estopado num pullback. Nessa você não vai ser estopado num pullback, né? Ou a chance é bem menor.
Então, basicamente é isso. Isso se aplica, pessoal, a todas as, ou todas não, mas várias formações, né? Uma delas é o cabeça e ombros, tá? É uma formação que eu gosto bastante, né? Uma formação de topo, ombro, cabeça e ombros, ou cabeça e ombros. E, quer ver, ó, vou abrir um gráfico aqui, que é um gráfico que caiu de um ótimo exemplo para hoje, e que... Ok, tá. Que é fíbria, tá? Antes de eu mostrar o gráfico, vou mostrar aqui que estou me referindo. Então, estou falando disso. O cabeça e ombros, você pode ter um cabeça e ombros assim, por exemplo, em que você tem uma reta de pescoço inclinada para cima, tá? E aí você vende quando ele romper essa reta. Ou você também pode ter um cabeça e ombros em que a reta pescoço é horizontal, tá? Então, nesse caso, a mesma coisa. Você projeta a altura, mas aqui, por exemplo, a gente vai vender tranquilo, porque não tem nenhum suporte pela frente, né? Rompeu aqui, então você vende com tranquilidade. Não é o caso quando a reta é inclinada para cima, né? Você tem dois suportes pelo menos, né, que são esses níveis aqui. Então, embora seja uma baita formação e extremamente confiável, eu fico com o pé atrás, talvez porque eu não tenho tanta experiência no mercado para falar, não, cabeça e ombros certamente vai. Eu fico com o pé atrás de vender quando a gente tem resistências importantes pela frente, né? Mas, se é um cabeça e ombros, um respeitável cabeça e ombros, a gente vende, a não ser que a gente tenha hipótese de vender um outro cabeça e ombros de outro papel, que está acontecendo também, com uma reta horizontal, né? Ele dá mais segurança. Bom, agora vamos ver aqui em fibra, então, porque essa situação está ocorrendo, né? Abrir de novo, que ele distorceu a fibra. Aqui está. Vejam, pessoal, é um papel... Teve uma queda fenomenal aqui em 2008, de 89%, queda livre. Isso eu acredito que foi a A, tá? Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Para mim agora essa queda foi a A. A gente teve a B. E essa lateralização toda aqui, me parece, tem toda a cara de são cabeça e ombros, ou seja, um movimento de reversão, então parece que é uma reversão para que se inicie a onda C. Ok, então isso é um cabeça e ombros. Quando a gente tem um cabeça e ombros, o que a gente faz? Traça a reta pescoço dele, né? Reta pescoço, ela liga esses pontos aqui, ó. Se você imaginar aqui, isso é um ombro, isso é uma cabeça, né? Uma cabeça dupla, digamos. Isso é o outro ombro. Você liga aquele ponto em que a cabeça se liga ao ombro, né? Aqueles pontos. Então, você liga este ponto e esse ponto, né? Onde termina a cabeça e começa o ombro, onde termina a cabeça. Reta pescoço, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então vejam que interessante onde os preços estão nesse momento. Estão exatamente testando esta reta. E não só estão testando, como estão com toda a cara de que vão romper, ou de que romperam, né? Isso aqui já é um rompimento, mas aí depende do quanto que o analista ou trader quer ter de confirmação, né? Risco contra retorno. Quanto mais ele esperar a confirmação, maior o risco, mas menor o retorno. E vice-versa. Então, digamos que amanhã os preços confirmem aqui com candle preto, tá? É um belo cabeça e ombros que projeta os preços. Projeta uma queda de
Ó, os preços estão agora em 23, isso projetaria para 12. Tá? Então, uma queda de 45%. Então, legal, só que a gente tem esses suportes pela frente, né? Que a gente comentou, este e esse, no qual os preços praticamente estão agora. Então, se eu tiver, ao invés dessa operação, uma em que essa reta seja horizontal, eu prefiro. Tá? Então, basicamente é isso. Mas é uma baita indicação para a gente analisar e utilizar. Né? Eu acho que confirmação dessa rompimento dessa reta pescoço é confirmação de rompimento de cabeça e ombros, e os preços devem ir para a projeção. Isso é o mais provável. Só que sim, provavelmente no meio do caminho eles vão ter, quem tiver vendido vai ter bons frios na barriga durante esses suportes, quando os preços chegarem nesses suportes. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar de conceito mais teórico e prático, né?